Boa noite, tudo bom com vocês? Começando aí nossa última live de março, né? Estamos fechando o mês aí essa semana. Hoje eu quero estar conversando com vocês aí para fechar o nosso mês sobre limites, né? Semana passada eu estava falando sobre dependência emocional e hoje eu quero falar um pouco sobre limites. Deixar o pessoal entrar. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Acabou que eu não coloquei o fone. Se ficar melhor, vocês me avisem, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Só um minuto, galera. Acho que foi. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim? Beleza. Olha só, o pessoal tá entrando. Oi, Débora, boa noite. Hoje eu quero estar conversando com vocês, já que o Robson chegou, a gente já pode começar, tá, gente? Essa semana me perguntaram, sabia, Robson, por que eu tava pegando no seu pé? Eu falei, não tô pegando no pé dele, é porque ele tá sempre comigo segunda-feira à noite, é só isso. Olha só, vamos lá. Como impor limites? Na semana passada, a gente estava falando um pouco sobre a questão de dependência emocional. E essa semana eu vou falar do outro lado da balança, vamos colocar assim. Por quê? Porque muitas pessoas não alcançam dependências emocionais porque nunca colocam limites nela. E, consequentemente, a pessoa acaba não sabendo, não aprendendo a lidar com algumas coisas na vida dela que ela deveria aprender. Ok? Então, quero falar um pouco sobre isso. Todo mundo precisa de limite. Os psicólogos que trabalham com criança, eles sofrem com isso, sofrem em fazer os pais entenderem que criança precisa de limite, criança precisa de uma série de coisas. Mas muitas vezes eu percebo que nós ficamos numa situação que a gente às vezes sabe que a gente precisa, mas a gente não consegue. Então acho que isso é uma coisa. Ou às vezes a gente tem uma relação muito negativa com o limite. Aí eu quero começar por aqui. Como assim? Você nunca vai conseguir colocar limite em alguém se você não entende a importância do limite. Porque quando você coloca um limite, quando você diz não a esse outro, você frustra esse outro. E, consequentemente, você vai ter que lidar com todas as questões da frustração de um outro sobre você. Medo, insegurança e por aí vai. O que acontece, então? Porque nós gostamos demais daquela pessoa. Gosto demais do meu parceiro, eu gosto demais da minha mãe, eu gosto demais do meu filho. Então, eu não quero correr risco de perdê-los. Então, eu paro de falar o não e eu falo sim. A gente tem uma geração vindo aí que é uma geração que ouviu sim. Chegou aí na vida adulta. Agora a gente está começando a ver os problemas de você criar uma geração inteira dizendo sim. Uma geração sem limite. Até brinquei um dia aqui, uma live que eu fiz, que eu contei de um episódio que eu assisti de troca de casais. E a mulher chegou na casa, a regra era da casa na qual ela estava indo, né? E ela ficou horrorizada, porque era um monte de criança e eles não tinham horário para dormir. Então a regra dos pais era o seguinte: você tem que acordar 6 horas da manhã para você ir para a escola. Esse é o seu compromisso. Se você quiser dormir 4 da manhã, o problema é seu, desde que você acorde às 6. E a casa funcionava desse jeito. 2 horas da manhã os meninos na cozinha, preparando miojo para comer. Ia dormir 4 da manhã para acordar às 6. Gente, é um negócio absurdo. Aí você fala, Adriana, mas a gente não precisa ensinar as crianças a terem autonomia. Por isso que é um processo, gente. Olha só, na hora que eu deixo uma criança de 6 anos decidir a hora que ela vai dormir, a hora que ela vai acordar, é uma violência contra essa criança. Essa criança não sabe, essa criança não entende por quê. Na hora que você deixa o seu filho de 6 anos comer o que ele quer, porque você não consegue colocar limite, isso é uma violência que você faz com essa criança. Olha só, antes de eu chegar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A gente precisa desconstruir a ideia negativa que a gente tem relacionada ao não. Muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade de dizer não. Porque a gente pensa o não de maneira errada. É muito comum a gente pensar o não como frustração. Você está frustrando o outro, esse outro vai ficar triste comigo. Esse outro vai ficar magoado comigo porque eu estou dizendo não, porque eu estou colocando um limite.
E aí nós nos sentimos inseguros e nos mantemos nessa relação, dando sim lá de maneira indiscriminada. Qual que é o ponto? E aí que eu acho que entra toda a questão, olha só, quando a gente fala sobre a questão do colocar limites. O ponto é que o não também é uma resposta de amor. A gente acha que só o sim. Ah, Adriana, eu dou sim porque eu amo. Mas se você realmente ama, o não precisa vir. Porque olha só, uma criança de 6 anos, ela não sabe a hora que ela tem que dormir, a hora que ela tem que acordar. Mas essa criança precisa de praticamente aí 10 horas de sono, talvez até um pouco mais. É o pai que entra com o limite. Olha só, quando existe um limite, você garante saúde. Então, muitas vezes, a gente precisa parar de pensar um não sempre como frustração e começar a pensar um não como uma resposta de amor. Quando você vira para o seu filho e fala, você não pode pegar o carro e beber e dirigir, e ele fala não, ele não te dá o carro, isso é uma resposta de amor. Aquela pessoa ia se colocar em risco. Ela precisou do seu não. O seu não ajuda ela. Olha só, a gente precisa começar a entender o não desse jeito. Por quê? Porque quando a gente fala em colocar limite, as pessoas ficam desesperadas. Fulano, você precisa falar, você precisa colocar limite. Não, mas como assim? Hoje, à tarde eu saí, tava voltando para casa, a gente foi para um evento, tava voltando para casa, a gente tava conversando. E eu entrei no carro, que eu tô numa fase romântica, gente. Aí eu entrei no carro e falei, amor, eu queria te agradecer. Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, primeiro porque você me proporciona uma vida interessante. Eu falei, se não fosse você para me tirar da minha rotina, era capaz de eu viver todos os dias iguais. Você me proporciona isso. Então, eu quero te agradecer. E eu falei, e eu quero te agradecer pelos nãos. A gente aqui em casa começou a agradecer pelos nãos. Por quê? Porque às vezes que eu recebo não, porque eu tenho que receber não, né? A gente tá 2 pessoas aqui precisando se ajustar. Quando eu recebo não, eu fico frustrada. Mas os nãos me fazem pensar por que não aquilo? Aquilo pode ser de uma outra maneira? Será que de fato eu deveria me colocar desse jeito ou eu posso me colocar de um outro? Às vezes ela fala comigo, ah, você é muito exigente comigo. E eu falo, eu só cobro de quem eu acho que pode me dar. Quando eu acho que a pessoa não pode me dar, eu peço nada. Quando eu acho que a pessoa pode me dar, eu peço tudo. Ela fica rindo. Por quê? Porque de vez em quando ela ouve uns não. Você gostou? Não. Mas você quer como? Aí eu falo, não sei, eu só sei que desse jeito eu não gostei. Eu sou difícil, gente, eu sou difícil. Olha só, o meu não e o não que eu dou e o não que eu recebo são limites que me ajudam a crescer, me ajudam a me rever, me ajudam a entender, então, como eu devo me colocar nesse mundo. Então, a primeira coisa é, se você quer, de fato, começar a impor limites, você precisa entender por que você está fazendo isso. E você está fazendo isso porque colocar limites melhora as nossas relações. E não o contrário, como às vezes a gente acredita. Eu quero te dar algumas dicas do que você precisa para impor limites. E aí eu peço desculpa àqueles que me ouvem sempre, mas eu vou começar pelo básico. E o básico é, para você conseguir colocar limite a alguém, você precisa conhecer seu próprio limite. Esse é o ponto. Se você não sabe o que você quer e o que você não quer, a gente não pode reclamar que o outro está nos dando aquilo ou deixando de nos dar. Por quê? Porque eu não estou sabendo colocar limite. Olha só, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa entender quem nós somos e quem nós queremos ser no mundo. Eu acho que mais do que quem nós somos, quem nós queremos ser. Na era digital, a gente está podendo criar nossas personas online, olha só. Criar nossas personas online envolve muitas vezes a gente pensar em quem nós queremos ser. E isso envolve você saber quem você é. Olha só, e eu quero citar o Jung, porque eu acho que o Jung entendeu isso muito bem. O Jung fala o seguinte, sou eu mesmo uma questão colocada no mundo. Devo fornecer minha própria resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. O que acontece quando você não se conhece?
Você come comida que não era para você comer. Você tem relacionamento que não era para você ter. Você tem trabalho que não era para você estar lá. Ah, mas por que eu tô? Porque te deram uma resposta, falaram para você quem você era e você falou, ah, tá bom. É isso aqui, minha vida é isso aqui. Olha só, eu preciso me conhecer para quando o outro fizer algo que eu não goste, que eu não me sinta bem, que eu saiba dizer. É muito comum, às vezes na terapia, as pessoas veem uma queixa comum é relacionamento, então começa-se a falar ali muito sobre essa relação, e aí não tô gostando, não tá bom, tô angustiada, então tem muitas emoções negativas que a pessoa tá nos relatando, aí você fala assim, mas o que você quer falar com a pessoa? O que você quer que a pessoa mude? A pessoa não consegue dizer o nome. Até falei sobre isso esses dias. A gente tem que aprender a nomear as coisas. A pessoa não consegue dizer o nome. Por quê? Porque ela não sabe. E aí, se eu não sei, não tem como eu falar pro outro o que ele faz que me machuca ou que me maltrata. Então, às vezes, a pessoa tá numa relação abusiva, vamos dar esse exemplo. Ela tá numa relação abusiva, ela não consegue colocar limite, e ela não consegue colocar limite porque ela não sabe qual que é o limite dela. Às vezes ela nunca foi respeitada nesse limite, sempre foi invadida. Eu lembro uma vez, tem muitos anos isso, eu tava na faculdade, tá? Tem tempo pra caramba. Eu tava na faculdade e tava rolando uma rodinha, uma conversa de mulheres. Começou a rolar conversa de sexo e em algum momento da rodinha o tema surgiu. E aí começamos a conversar, uma fala isso, fala aquilo, nananã. E aí uma colega nossa vira e fala assim, porque às vezes é um saco, né? Você não quer transar, aí você fala, não, aí o seu namorado vai lá e transa mesmo assim. Quando ela falou isso, ficou um silêncio. Sabe quando tá todo mundo falando um em cima do outro, aquela conversa atropelada de mulher? E de repente, um silêncio? De repente, um silêncio. Ficou um silêncio. Eu lembro assim, a gente se entreolhou, as mulheres que não eram ela, e a pergunta que todo mundo pensou é, quem vai falar? Olha só, quem vai contar para essa menina que ela tá sendo violentada por esse namorado? Gente, tem 20 anos isso, tá? Não é banal essa questão. Talvez até hoje a gente precise dizer. Imagina, eu me formei em 2004. Faz 20 anos esse ano que eu tô... 20 anos de psicologia formada. Imagina 20 anos atrás, mais um pouco. Ficou naquela coisa assim, alguém vai ter que falar. Ela não sabe que ela tá sofrendo violência sexual desse namorado. E aí, não foi nem eu, uma colega falou, olha só, fulana... As pessoas têm que respeitar o nosso não, mesmo que ele seja seu namorado ou seu marido. Se você tá numa situação de engajamento sexual, em algum momento você fala não, eu não quero, a pessoa tem que parar, independente de onde que tá o negócio. Se um falar parou, acabou. Qualquer coisa que aconteça depois do não, você sofreu uma violência sexual. Essa menina parou. Ela olhou, sabe quando a pessoa perde o sangue? Ela perdeu o sangue, assim, ela ficou... Ela não sabia, olha só. Ela não sabia que ela estava sendo violentada, mas ela estava. Tanto fazia mal, como ela estava se queixando com nós de um comportamento lá do namorado. Então, para você conseguir impor seus limites, você precisa conhecer, você precisa saber. Sabe? Às vezes a gente precisa querer saber para a gente conseguir de fato ver algumas coisas na nossa vida. Segunda coisa, olha só, você precisa comunicar isso de maneira clara. Tenha uma comunicação clara e assertiva. Seja direto. Eu tenho uma paciente minha, de vez em quando ela me manda mensagem durante a semana. E aí, um dia desse ela me mandou mensagem me perguntando um negócio e perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, e aí, gente... Direto e reto, tá? Falei, olha, eu acho que você tem que perguntar. Então ela estava em dúvida se ela deveria perguntar para uma pessoa lá. E ela perguntou o que eu acho. Eu falei, eu acho que você deveria perguntar. E ela falou, você acha que eu devo perguntar como? Eu falei, isso, assim, assim, assim. Aí ela me respondeu assim, nossa, você é tão direta. Mas olha só, comunicação já é um negócio difícil.
Você já fala uma coisa, a pessoa já entende outra. Se você não for claro na sua comunicação, a chance de dar errado é muito grande. Então, às vezes eu vejo algumas interações que eu penso, caramba, será que a pessoa sabe o que está acontecendo? Ou será que a pessoa entende que ela não está conseguindo comunicar o que ela quer? Eu já vi cenas assim, na verdade, vejo com uma certa frequência. Porque a gente fica nervoso, a gente começa a ser prolixo, a gente fala, no final ninguém entendeu nada, nem você direito do que você disse. Ah, então o que eu faço? Seja claro e direto. E aí, deixa eu te dar uma dica aqui importante, principalmente para relacionamentos, tá? É muito comum quando você está num relacionamento e acontece, vamos imaginar uma invasão de fronteiras aí, que você se sente em alguma medida invadido pelo seu parceiro e você precisa colocar limite. Às vezes a gente tem uma tendência nessa coisa de colocar limite, não ser claro e direto. Quando a gente tenta ser claro e direto, às vezes a gente vai ser agressivo. Então, ao invés de, o que eu queria? Ser claro e direto. O que eu fui? Agressivo. Por que isso acontece? Eu vou te ensinar a chave disso aqui, tá? Óbvio que vai envolver a sua postura corporal, seu tom de voz. Isso vai falar sobre uma agressividade ou sobre uma assertividade. Mas às vezes você vai estar meio nervoso para falar algumas coisas. Às vezes o paciente fala assim, mas eu vou falar isso? Eu falei, A pessoa fala, mas eu vou chorar. Eu falo, qual o problema? Faz parte a gente sentir emoções quando a gente fala. Então eu posso começar a conversar alguma coisa com a pessoa e eu começar a ficar irritada. Ontem aconteceu isso aqui em casa. A gente saiu para almoçar, conversando, trocando uma ideia. Sentamos, conversamos, comemos, maravilhoso, trocamos uma ideia, voltamos pro carro. Fomos passear na cidade, que Brasília é uma cidade linda. Fomos rodar e tal, conversando. Gente, foi assim, um segundo começou uma briga. Em um segundo. Um segundo o negócio virou. Sabe quando vira negócio? O negócio virou assim, E começamos a usar tons agressivos. Na hora que eu vi isso, eu falei, sentiu que a energia mudou? Aí minha esposa riu. Eu falei, olha só, então não vamos conversar sobre isso. A gente volta a conversar sobre isso depois. Tá bom. Encerrou o assunto ali naquele momento. Olha só, você quer ver quando você faz isso? Quando a gente vai para agressividade ao invés de para assertividade? Quando você começa a falar do outro e não de você. Então fica a dica. Se eu tô com um problema com meu parceiro, seja ele qual for, eu normalmente falo primeiro do que aquilo me gera. Olha só, se eu chego e falo, você é estúpida, você é agressiva, opa, você tá me ofendendo. O que nós fazemos quando nós nos sentimos ofendidos? A gente ofende de volta, a gente é bem maduro, mas normalmente é assim que a gente se comporta. Se eu chego e falo, você é agressivo, você é isso, a pessoa muitas vezes vai lá e ela recebe a agressividade. É o que a Isabela tá falando, olha só. Eu acumulo, quando eu vou falar, eu vou pro ataque já. Como que você deve fazer? Fala como você se sente, como você percebe. Então, o que eu falo? Eu falo, olha só, esse tom de voz que você tá falando, eu não gosto. Teve um dia que eu cheguei aqui em casa, gente, eu não sei, tem dia que a coisa vira, assim. Um dia eu cheguei aqui em casa, aí começou a rolar uma coisa, tanto eu como ela somos reativos, então de vez em quando a gente vai dizer assim rápido. E aí o clima esquentou assim rapidamente e ela começou a falar alto. Eu falei, olha só, eu me sinto acuada quando você usa esse tom de voz para falar comigo. Eu falei, eu não tô usando esse tom de voz para falar com você, então eu gostaria que você também não usasse para falar comigo. Adriana, você sempre consegue ter essas respostas meio Buda? Não, nem sempre. Mas quando eu consigo, eu fico tão feliz, gente. Eu fico tão orgulhosa de mim. Tipo assim, caramba, você não estourou. Salve de palmas. Olha só, eu evito brigas, ok? Eu evito muito conflito com o meu parceiro
Quando eu paro de tratá-lo em termos de adjetivos, do você é grosso, você é estúpido, você não me ouve, você só pensa em você, e eu começo a discutir com ele como eu me sinto quando ele se comporta daquele jeito, o que eu preciso para eu me sentir mais segura nessa relação. Olha só, a gente está trocando ponto e eu comunico claramente aquilo. Como a gente não tem um bom autoconhecimento, muitas vezes a gente não consegue perceber e por isso que a gente não consegue comunicar, ok? Então, esse é o ponto. Por isso que às vezes a gente precisa de terapia, para a gente aprender a dar nome para essas coisas, para a gente conseguir nomear para o outro, para que o outro possa entender o que está acontecendo comigo e como que eu preciso que ele se comporte comigo. De maneira geral, na verdade de maneira resumida, a minha dica é o seguinte: quando você tiver que impor limite, aprenda a descrever e não a interpretar. Qual que é a mudança nisso aqui? Olha só, se eu vir e falo, você está usando um tom de voz alto, eu fico acuada quando você faz isso, eu descrevi a cena. O que tinha na cena? A cena tinha uma pessoa falando alto. Como que eu me senti? Me senti acuada. Cena descrita. É diferente de eu falar, eu me sinto acuada porque você é estúpido. Opa! Como que eu quantifico estupidez? Eu não sei. Nem a pessoa. Por quê? Porque você não está descrevendo um comportamento. Você está acusando ela com um adjetivo pejorativo. Faz sentido isso aqui? O que a gente precisa aprender nas nossas relações? A descrever o problema, a descrever o comportamento que eu vejo, é descrever o comportamento que eu quero, ao invés de ficar interpretando a ação do outro. Então, cuidado com isso. Terceira coisa, e aqui que a coisa fica difícil, vou te dizer que é aqui que a coisa vai ficar difícil. Quem é pai e mãe que está me assistindo vai entender o que eu vou falar. Se você não tem filhos, talvez não vai fazer tanto sentido para você. Mas se você pensa ter, vai fazer sentido. Olha só, uma das coisas que é difícil na maternidade, na paternidade, é uma coisa chamada repetição. Como assim? Para que a gente aprenda, nós precisamos repetir muito. E quando nós somos crianças, isso também acontece. Isso significa que o pai, quando ele explica uma coisa, ele não é igual ao seu chefe que explica uma coisa, se você perguntar de novo, ele já está estourado. Ele queria ser, mas ele não é. Você faz uma coisa, ele explica. Aí ele fala de novo, aí ele fala de novo, aí ele fala um dia, aí ele fala 2, aí ele fala 5, aí ele fala um mês, aí ele fala um ano, aí ele fala uma década, aí ele fala 2. Tem mãe de filha aí de 20 anos que até hoje está mandando os meninos arrumar a cama. Pergunta para ela com quantos anos ela começou. Eles deviam ter uns 5. Imagina, tem 15 anos que essa mulher fala, você precisa arrumar a cama. Por quê? Para a aprendizagem acontecer, é preciso consistência. Isso significa o que na prática? Eu nunca ensino uma pessoa como ela deve se comportar comigo, se cada hora ela pode se comportar comigo de uma maneira diferente. Se eu preciso impor um limite, você precisa entender que você vai precisar de constância. Então, você não vai fazer isso só uma vez. Você vai fazer isso uma, você vai fazer isso 2, você vai fazer isso 3, você vai fazer isso 4. Adriana, eu vou fazer até quando? Você vai fazer até quando aquilo não for importante para você? Ou você vai fazer até quando aquela pessoa sair da sua vida? Essa é a verdade. Olha só, deixa eu te contar isso na prática. O pai fica lá tentando ensinar uma coisa pro filho. Tá tentando ensinar, não aprende, aí ele desiste. Mas tem um monte de pai que desiste, sinto muito de falar, mas tem um monte de pai que jogou a toalha na nossa adolescência e nunca mais catou a toalha. Desiste como? Ah, já falei, não quer problema seu. Ok? Ou seja, não foi consistente. E aí o que acontece? Aí você sai daquele contexto ali que estavam te dando e você vai para um contexto que agora você tem que fazer. Aí como que é no trabalho? É consistente. Olha só, você tem que ir todo dia.
Gente, não se conquista nada na vida sem consistência, nem independência emocional e nem limites. Não adianta você falar para uma pessoa, olha, não quero isso agora, e mais falar, simplesmente eu quero. Você precisa, então, vamos lá, colocar muito contexto no que você está dizendo. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar um contexto sexual. Vamos imaginar que você gosta de um sexo safado, ok? Então você gosta de um sexo livre. Rola de tudo, rola brinquedos, rola X, Y, Z. E aí, sua mulher ou seu marido pega na sua bunda, bate na sua bunda e você fica super excitado e você adora aquilo. Ok. Isso acontece no seu quarto, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu peguete, seja lá quem for. Num contexto de intimidade, você e ele. Ok. Aí você vai para a festa da vovó que está fazendo 80 anos. Você quer que o seu marido pegue na sua bunda como ele pegou dentro do quarto? Não. Então você precisa ser consistente. Amor, aqui ó, ok, aqui não pode. Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes a gente precisa mostrar para as pessoas como as pessoas devem nos tratar, em um contexto ou em outro. O ponto é, se você quer que o outro entenda que ele não pode ultrapassar isso aqui, você precisa ser consistente. Isso significa o quê? Que toda vez que acontece, a gente precisa conversar sobre o assunto. Ai, meu Deus, mas aí você fica tendo DR? Fico tendo DR. Por quê? Porque ou você tem DR ou você tem relacionamento abusivo. Gente, é simples assim. A pessoa que não quer discutir os problemas da relação, significa que alguém vai aceitar e vai ter um abusador e um abusado. É assim que funciona as relações. Como que eu não entro nesse jogo? Eu tenho que ser consistente. Consistente no que eu falo, consistente no que é importante para mim. Se hoje algo é importante e amanhã não é importante, a pessoa não acha que é importante. Olha só, eu tenho 3 anos que eu tô casada. A minha esposa hoje sabe que tem algumas coisas para mim que são muito importantes. Ela não sabia. É normal, ela não me conhecia. Olha só. Quando a gente começa a se conhecer, é que a gente vai começar a descobrir quais são os limites um do outro. O que eu precisei fazer? Eu precisei ser consistente. Isso envolve nós sermos constantes. Vou te dar um exemplo. Quando eu fico muito nervosa, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, então eu tenho que gerenciar a minha raiva. Eu tenho que controlar a minha raiva para não matar ninguém, para não falar o que eu não devo, para não atacar ninguém. Então, quando eu tô nesses momentos que eu tô com muita raiva, eu preciso me afastar, preciso ir respirar, preciso meditar, eu preciso avaliar, entendeu? Eu preciso pensar sobre aquilo. Por quê? Porque eu sei que se eu paro para fazer isso, a minha raiva diminui e daqui a pouco eu tenho um córtex frontal em funcionamento para poder conversar de uma maneira normal com uma pessoa. Quando eu tô com muita raiva e eu não consigo sair da situação, eu fico acuada na situação e eu tento sair, não deixam eu sair, normalmente eu choro. Então eu venho para uma explosão de tristeza, eu fico muito triste, eu choro e aí eu choro muito. Então essa é uma coisa, muitos anos de terapia, tá? Faço terapia aí desde os meus, acho que 20. Então um longo caminhar na terapia aí. Mas olha só, eu entendi que eu funciono desse jeito. A minha esposa não sabia quando ela casou comigo. Então quando a gente teve uma briga que eu fiquei muito irritada, o que eu falei? Preciso de um tempo. O que ela falou? Vamos conversar. Não quero conversar. Vamos conversar. Agora não. Agora não. Aí eu chorava, eu falava, agora eu quero, se afasta, isso aqui. Não. Isso aconteceu quantas vezes? Algumas. Até que eu falei, olha só, não dá mais. Eu tô te falando algo. Eu tô te falando o que é importante. Quando eu te falar que eu estou com raiva e que eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo. Porque eu sei que se eu continuar naquele lugar, eu vou fazer mal a você e a mim. Por quê? Porque eu vou agir baseado na raiva e não no que eu quero de fato resolver naquele momento. Além de você ser consistente, você precisa estabelecer consequências. E aí, vamos falar um pouco sobre isso. Vou pegar
dar continuidade nesse assunto. Olha só, teve um momento que eu falei, se eu ficar com raiva e eu falar que eu não quero conversar e você quiser conversar, eu vou sair de casa. Não vou fugir de casa, não. Falei, eu vou sair de casa para me acalmar e depois eu volto. Mas eu preciso disso. Aí, teve um dia que a gente brigou. Tem tempo isso, né? Não lembro por que foi. Engraçado, né? Termina a briga, você nem sabe por que foi. Mas teve um dia que a gente brigou, eu fiquei com muita raiva. E eu falei, eu tô com raiva, me dá um tempo que eu preciso ficar sozinha. Ela falou, não, vamos conversar. Quando ela falou, vamos conversar, sabe o que eu fiz? Eu fui pro meu quarto e eu comecei a trocar de roupa. Eu já tinha avisado, olha só, eu tinha sinalizado, se você fizer isso, eu vou sair de casa. Aí eu fui pro quarto e eu comecei a trocar de roupa. Eu falei, eu vou sair de casa, vou esfriar a cabeça, vou tomar um sorvete, que seja. Quando eu comecei a trocar de roupa, ela viu que eu tava falando sério. Ela falou, não, tudo bem, depois a gente conversa. Eu falei, ok. E depois desse dia nunca mais aconteceu. Olha só, você tem que ser consistente e você tem que dar consequências. Entenda, consequência não é você punir o comportamento do outro, não. Ele é seu parceiro, você quer que seu casamento dê certo. A nossa ideia não é ficar punindo um ao outro, a ideia não é essa. A ideia é eu dar consequências. A ideia é que esse outro entenda quais são os meus limites e que ele aprenda a respeitar, porque eu também tenho limite, eu também tenho necessidade. Dá para entender? Algum problema no vídeo, gente? Ou só com a Shirley aqui? Com a Sheila, desculpa, Sheila. Agora que eu... quando você começa a usar óculos, né, gente? Essas coisas acontecem. Mas, olha só, deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem. A gente precisa ser consistente e a gente precisa dar consequências. Aonde que eu vejo que as pessoas têm errado nisso? A consequência, muitas vezes, é o relacionamento. Você erra quando você faz isso. Como assim? A pessoa briga, aí ela fala, se você não mudar, eu vou embora. Você está disposto a ir embora? Você vai arrumar a sua mala e você vai embora? Eu brinco aqui em casa, eu falo, não falha, você tem que aguentar o BO, que em casa a regra é essa. Quer sair de casa? Sai de casa. A regra é essa. Segura o BO. Quer segurar o BO? Não quer. Então não faça isso. Se cada problema que você tem no relacionamento, você como consequência coloca o término do seu relacionamento, o que você está fazendo, na verdade, é deixando seu parceiro inseguro o tempo todo. Né? A gente fala aqui em casa, pelo menos essa é a nossa decisão hoje. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema porque eu sou uma pessoa, ela tem problema porque ela é uma pessoa, a gente tem problema porque a gente é um casal. E assim a vida segue. E o que a gente faz com o problema? A gente resolve. Aqui em casa a nossa filosofia é essa. A gente vai conversar e a gente vai resolver. Às vezes demora, às vezes é mais rápido. Só que olha só, você precisa começar a demarcar para o outro qual que é a consequência do desrespeito dele com você. Você vai sair da mesa? Você vai sair da sua casa por um momento até a pessoa acalmar para você voltar? Você vai fazer o quê? Porque se eu tenho uma necessidade que não está sendo respeitada, eu estou sendo violentada. Eu sempre parto do pressuposto, a gente discute muito isso aqui em casa. Sempre parto do pressuposto que as pessoas não sabem. As pessoas têm direito a não saber. A gente não sabe tudo. Queria eu saber tudo, mas eu não sei. Tem coisa que eu falo que eu erro. Tem coisa que eu falo que eu sou machista. Tem hora. Tem coisa que eu falo que a pessoa me corrige. Porque você está sendo racista. Eu peço desculpa e eu aprendo. E vida que segue. Só que olha só. Tem que ter consequência a coisa. Entende? Você não sabia. Eu te ensinei. Ok. Você agora já sabe. Você continua fazendo? Não, agora você está me desrespeitando. Vocês conseguem entender isso aqui? Se eu falo para o meu parceiro, ele não sabia, agora ele está sabendo. No momento que ele continua fazendo, naquele momento ele sabe que ele está fazendo uma violência contra você. Eu não quero mais a violência. Ok, eu quero sair dessa violência, certo? Você precisa comunicar a ele qual que é a consequência se a violência continuar. Só que a gente tem medo de fazer isso.
Aí entra outras questões aqui que eu não vou me delongar, mas às vezes entra numa própria questão de dependência emocional, em você ter uma baixa autoestima e não se ver como uma pessoa capaz de viver a sua vida. E aí a gente acaba se mantendo. Aí a gente nunca fala claramente o que a gente quer. A gente nunca fala assertivamente o que a gente precisa. A gente não é consistente. A gente não estabelece consequências. Aí a gente também não tem direito de reclamar que a gente está numa relação abusiva. A gente permitiu que esse cenário se construísse. Entendem? Tem uma parte do processo que é minha responsabilidade. Tem uma parte que é do outro. Tudo bem? Vamos seguir aqui. O tempo sempre contra mim. Respeite o limite do outro. Olha só, eu comecei a live de hoje falando que é importante, sim, nós falarmos não. Quando eu falo não, eu estou construindo possibilidades mais saudáveis dentro de uma relação. Só que no momento que eu falo não, eu também preciso estar disposta a ouvir o não, ok? Na hora que eu decido que eu quero respeito e que eu preciso, para isso eu preciso colocar limite, você precisa entender que também o outro precisa de respeito e o outro também tem limite. O meu limite acaba quando começa o limite do outro. Essa regra, gente, é uma regra simples. Se você dirige, imagina você dirigindo. Apesar da gente ver acidentes de trânsitos, a gente não está no acidente de trânsito o tempo todo. Por que o trânsito não é 24 horas do dia caótico? Por uma coisa muito simples. No trânsito, a gente respeita o limite do outro. Por quê? Porque se eu não respeito, eu tenho uma consequência monetária clara. Se eu invado o limite do outro ou se o outro invade o meu limite, olha só, bate, custa dinheiro. Só que a gente precisa começar a entender que a falta de respeito nos nossos relacionamentos também nos custa dinheiro. Como? Não amassou seu para-choque, mas agora você precisa de remédio para dormir. Agora, ó, o psiquiatra custa dinheiro para manter a sua saúde mental. Quando eu entendo que eu tenho limite e o outro também, a relação vira uma dança, né? Para uma dança ser uma boa dança, os parceiros respeitam o limite do outro. Nunca é bonito se eles se batem. Se eles se batem, eles perderam o respeito, eles perderam o limite. Vê uma dança e pensa nisso. A dança, um tango, por exemplo, é lindo aquela dança sensual. Você vê que os limites são respeitados um do outro, ainda mesmo muito íntimos. Quando não tem esse limite, tem trombadas, tem arranhões, tem machucados, tem violências. Então, no momento que eu vou para uma relação e eu falo, olha, eu preciso ter limite, eu também preciso estar disposto a ouvir do outro que ele também tem, eu também preciso respeitar isso, ok? Olha, é uma balança. Hoje eu estava dando uma palestra e aí eu fiz uma brincadeira lá, fiz uma dinâmica e aí eu falei, você é cooperativa ou competitiva no seu relacionamento amoroso? A resposta foi colaborativo. Se eu for competitivo, vai dar mal, vai dar ruim. Eu ri, eu falei, com certeza. Mas olha só, tem um monte de casal que não é colaborativo, eles são competitivos. Eles competem para ver quem são melhores uns nos outros. Olha só, esse é um casal que sofre muito. Porque um relacionamento legal é um relacionamento que você coopera. É um relacionamento que um ajuda o outro a crescer. Isso muitas vezes não acontece quando você compete. Isso muitas vezes faz a competição a falta de respeito um do outro. Esse é o ponto. Ok? Então, quando eu coloco limite, eu preciso estar disposto a recebê-lo também. Acho que essa é uma questão. Ponto 6, para a gente caminhar aí para o final. Tô falando de limite. Adriana, limite é importante? Sim. Precisa ser dado? Sim. De maneira consistente? Com certeza. Precisa ter consequências estabelecidas? Sim, senão você nunca altera um comportamento. Só que, apesar de tudo isso, você também precisa ter flexibilidade. Você precisa estar aberto para ajustar.
Olha só, nesse processo, e aí, esses dias eu estava conversando, não sei se você concorda ou não comigo. Aqui em casa a gente conversa muitas coisas, sabe, gente? A gente fica filosofando entre nós aqui muitas vezes. E uma das discussões que a gente teve foi sobre a geração Z. Não sei quantos de vocês são geração Z, me desculpem se vocês não concordarem comigo, mas eu dei a seguinte opinião. Estávamos falando sobre a geração Z e a minha esposa falando como que a geração Z era uma geração sem preconceitos. A discussão começou assim. E eu discordei, eu falei, eu discordo de você, eu não acho que a geração Z é uma geração sem preconceito, e ela começou a defender que sim, e a gente começou a discutir sobre isso. E eu falei, olha só, a geração Z, e aí eu fui para minha argumentação depois que ela argumentou a argumentação dela. Eu falei, olha só, a geração Z, ela é uma geração ligada nas pautas, ela tá antenada, é uma geração antenada. É uma geração que fala de racismo, é uma geração que fala de homofobia, é uma geração que fala que eles vão para terapia sim, é uma geração que se assumiu gay, que se assumiu bi, que se assumiu tri, que se assumiu tudo. É sim uma geração antenada no que está acontecendo. Eu falei, mas é uma geração preconceituosa. Minha esposa falou, não estou entendendo. Como assim eles são da pauta, eles são preconceituosos? Eu falei, olha só, eles são rígidos, eles são intolerantes. Se você é diferente deles, você não presta. Se você pensa diferente deles, você é cancelado. Isso mostra uma geração que é rígida. Porque olha só, por que rígida? Porque na minha vida eu tenho que me ajustar ao outro. Olha só, eu me ajusto um pouco e o outro ajusta um pouco. A gente nunca convive com pessoas que a gente gosta 100% o tempo todo. Nem do nosso marido, da nossa esposa, a gente gosta 100% o tempo todo. Eu tenho 2 cachorros e um gato. Eu amo os meus animais, amo, são meus filhos. Tem hora que eu não gosto deles. Esse dia eu estava nesse momento falando com a minha esposa, estava na varanda, fazendo carinho no Chico, falando, eu amo o Chico. Ele é uma delícia de cachorro, ele é maravilhoso, ele é fofinho, você tem vontade de pegar nele, sabe aqueles cachorros que você fica com vontade de pegar? Eu amo ele é uma delícia, ele toma café comigo, ele é o primeiro que me dá bom dia quando eu acordo, eu amo ele. E eu odeio ele porque ele mija no meu sofá. Tem dia que eu tenho vontade de matar ele, tem dia que eu olho pra ele e eu falo, eu amo você. Mas se eu não tivesse esses sentimentos, eu não gostaria de você na minha casa. Eu falo com a minha esposa, o meu cachorro, desculpa, mas ele é um hétero top, machista, escroto. Adriana, é um cachorro para você ver o que eu passo aqui em casa. Ele faz assédio sexual no Theo, que é o meu outro cachorro. Olha só, por que eu tô te contando essa história? Porque a gente precisa estar aberto a ser flexível. Claramente, deixa eu contar essa história do Chico que eu acho que é importante. Claramente, o Chico ele é muito macho, muito. E ele, desde que ele chegou em casa, ele marca território. A gente chamou um veterinário psiquiátrico para acompanhar ele, entendeu? E ele falou, mas ele começou a marcar território com quanto tempo? Eu falei, olha só. Ele começou a marcar território com 50 dias, no dia que ele chegou na minha casa. Porque ele ia na cama do Theo e ele mijava no Theo. Imagina, o cachorro tinha 50 dias. Ele mijava no Theo. E eu claramente entendia que eu e ele estávamos sendo uma disputa de território. Ele quer mandar na casa, mas a casa tem dono, a casa sou eu. E o que ele faz? Ele mija. Pra vocês terem noção, esses dias atrás minha esposa brigou com ele, que ele fez, nem sei o que foi. Sabe o que ele fez? Ele saiu da sala, foi no nosso quarto e mijou no quarto. O que ele tá falando? Eu sou o macho da casa, mulheres, se coloquem no seu lugar. Vocês não tinham homem, mas agora tem. Cheguei. Vocês entendem que ele tá me dizendo isso? E eu, assim, não posso doar esse cachorro, porque eu amo ele. Não posso cortar o pênis dele, porque isso vai fazer mal à saúde dele. Mas não tô suportando ele. Tinha dia que eu acordava muito. Eu acordava, eu chegava na sala, eu ficava irritada. Sabe, a primeira emoção do dia, irritação. Aí, conversando uma série de coisas e tal, um dia a gente saiu com eles, ele tá com uma feridinha, a gente tá cuidando.
Aí fomos levar ele no veterinário e tal, voltamos. Quando a gente voltou, eu fiquei, sabe quando você para assim e fica olhando e tal? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou mudar uma coisa aqui em casa. Ele gosta muito da caixinha de transporte dele. Falei, vou deixar a caixinha de transporte para ver se ele dorme na caixinha, para ver se ele entende que a caixinha é o lugar dele e ele para de mijar no meu sofá. E aí decidi fazer isso. E comecei a mudar algumas coisas. Fui conversar com uma outra amiga minha. Ela falou, você tem que mudar alguns dos seus comportamentos. Olha só, eu tinha que mudar o meu comportamento. Eu tinha que me ajustar. Então, o que ela me orientou? Ela falou, primeiro, quem come primeiro é você. Você vai acordar e você vai comer primeiro. Eles comem depois. Quem come primeiro é o líder da matilha. Os animais comem depois. E ela me deu algumas dicas, eu comecei a fazer isso. Deixei a caixinha dele. Quando foi essa semana, gente, vocês vão rir, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi ontem ou hoje, eu tava falando com ele. Eu falei, meu filho, obrigada. Obrigada por estar respeitando meu limite. Tá fazendo bem pra mim, eu quero te agradecer. Falei, já tem 5 dias que você não mija no meu sofá. Gente, isso pra mim é uma vitória, tá? Vitória total. Eu tava numa sofrência com esse cachorro. Sabe o que essa situação me ensinou na prática? Que eu preciso respeitar o limite dele. Ele precisava de um espaço que ele sentisse que era dele. Ele também não tinha esse lugar. Eu dei esse lugar para ele. E eu precisei me flexibilizar. Eu tive que mudar. Eu mudei a minha rotina, né? As pessoas que me conhecem sabem, eu detesto mudar a minha rotina. Adoro minha rotina como ela é. Eu fiquei uns 3 dias pensando, tem que mudar a minha rotina, tem que mudar a minha rotina. Eu precisei me flexibilizar. Por quê? Porque ao me ajustar, eu dou pro outro uma coisa que ele precisa. Depois eu conto para você como tá a evolução dele, mas ele tá até para tomar remédio. A gente falou. Falando, parabéns, meu filho, até tomando remédio, você tá tomando remédio melhor. Olha só, quando eu me flexibilizei para dar algo que ele era importante para ele, o comportamento dele muda comigo, ok? Então, muitas vezes a gente impõe limite também se flexibilizando em algumas situações. Tô dando um exemplo de cachorro, mas vale para pessoas também, pode acreditar em mim. Tô caminhando por final, porque o meu tempo tá acabando. Olha só, 7ª coisa. Adriana, acabei de descobrir que eu tô numa relação violenta e que eu preciso colocar limites. O que eu faço? Vá para terapia. Não dá. Encontre um grupo de amigas para você poder falar sobre isso. O que eu quero dizer? Ou encontre o futebol de domingo para você jogar. Por quê? Gente, não é fácil colocar limites, né? Não sei se eu tô falando que parece ser simples, mas não é. Pode perguntar para qualquer pessoa que foi pai e mãe, que é pai e mãe, e pergunta qual que é uma das coisas mais difíceis. Limite. Ter que falar a mesma coisa o tempo todo. Quando você precisa colocar limites, emocionalmente é muito desgastante. Eu ouço muito isso no consultório. Ah, não, chega uma hora que eu já abri de mão. Por quê? Eu estava cansada de falar. Eu ouço isso. Ai, estou cansada de falar. Eu entendo, tem hora que eu canso de falar. Por quê? Porque colocar limites desgasta emocionalmente. Tem um custo emocional. Então, o que eu faço? Eu deixo de pôr limites? Não, você vai cuidar da sua saúde. Olha só, esses dias uma pessoa me contou uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa falou que estava tentando agendar uma reunião e aí propôs lá um horário. Aí a pessoa virou e falou assim, olha, esse horário eu não posso, que eu estou na academia. Ela falou, Adriana, eu ia desmarcar minha academia para marcar aquele compromisso. Eu falei, tá vendo? A pessoa tá certa, você tá errada. Olha só, essa pessoa que fala, esse horário eu não posso que eu tô na academia, ela não tá sendo egoísta, ela tá cuidando dela. Ela tá cuidando da saúde mental dela, ela tá cuidando da saúde física dela. É muito difícil você conseguir colocar limites emocionais em alguém se você não tem válvula de escape. Você vai ficar muito exausto, você fica muito cansativo. Você precisa ter o seu crossfit para ir, a sua natação para fazer, a sua, sei lá, corrida para desopilar, as suas amigas para você fofocar. Você precisa ter
esses escapes emocionais. Isso nos fortalece emocionalmente. Se a gente não tem isso e você fica só no limite, chega uma hora que você sente que você está exausto, que você não vai conseguir. E você, de fato, talvez não consiga. Essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é, eu tenho que pôr limite, mas eu tenho que cuidar de mim fisicamente e mentalmente. Isso precisa estar na pauta, ok? E aí eu vou terminar falando disso aqui. Vamos lá que meu tempo agora, de fato, está caminhando para o final. O 8º ponto. Adriana, eu já me autoconheci, eu sei quem eu sou, eu já falei de novo, eu já dei consequências, eu já fiz tudo isso que você falou e não tá dando certo. Olha só, então precisa procurar ajuda. Esses dias a gente postou uma coisa aqui no Instagram, não sei se você viu, que era o seguinte: se você tem um problema jurídico, você vai no advogado. Se você tem um problema contábil, você vai no contador. Se você tem um problema de saúde, você procura o médico. Se você tem um problema mental, você bebe, você fuma, você posta foto no Instagram chorando, você fofoca, você fala para os seus amigos, aí você toma mais cachaça, aí quando nada dá certo, a gente vai para terapia. E devia ser a primeira coisa. Problema de saúde mental, terapia. A gente não faz esse caminho. E aí nessa, você começa a fazer uma série de coisas, começa a ouvir um monte de gente aqui nos Instagrams e TikToks da vida, que você nem conhece aquela pessoa, não quer entrar nisso. E aí você fica ouvindo um monte de gente que você não sabe nem dizer se aquela pessoa está te ajudando ou não. E você não está conseguindo mudar. Olha só, se você fica ouvindo lives na sua vida, stories e TikToks, e a sua vida continua igual, é porque você não está conseguindo fazer isso sozinho. E não tem problema. Nem tudo a gente consegue fazer sozinho. Tem coisa que a gente precisa de ajuda. Isso, às vezes, é uma dessas coisas que a gente precisa de ajuda. Olha só, eu lembro que quando eu era pequena, eu não sabia amarrar cadastro. Eu lembro quando eu aprendi, eu tenho essa memória na minha cabeça. Eu lembro que eu não aprendia de jeito nenhum, era muito difícil para fazer aquilo. Eu precisei de ajuda por muito tempo. Os meus irmãos ajudavam a amarrar meu cadastro, eles que amarravam para mim. E eles me ensinavam, eu lembro que a minha irmã me ensinava, eu tenho essa memória, ela me ensinando. E aí eu lembro um dia que ela me ensinou sobre a toca do coelho. O coelho forma outro coelho, o coelho passa e entra na toca do outro coelho. Eu aprendi assim. Naquele momento fez sentido para mim. Olha só, depois que eu aprendi, eu não preciso mais de ajuda para amarrar o cadastro do meu tênis. Hoje em dia eu amarro. Hoje em dia eu consigo fazer. Mas quando eu tinha 5 anos eu não conseguia fazer. A vida é assim, gente. Tem momentos que você tentou fazer sozinho que não deu certo. Não tem problema. Naquele momento você precisa de ajuda. Na nossa vida, a nossa vida é uma longa jornada, uma longa caminhada. Quem faz diferença são as pessoas que estão caminhando com a gente. Então, olha só, que bom, né? Hoje eu comentei mais cedo, eu falei isso com a minha esposa. Eu falei, obrigada por me proporcionar uma vida interessante, a me tirar da minha rotina, a me fazer pensar em coisas que eu não pensava antes. Quando a gente procura ajuda, e às vezes você precisa do outro. E às vezes o outro vai ter que ser um terapeuta. Não é fraqueza, gente. A gente precisa desconstruir essa ideia de fraqueza. Do mesmo jeito que a gente precisa desconstruir a ideia que colocar limite é egoísmo. Aí você está sendo egoísta, você só está pensando em você. Não. Colocar limite não é egoísmo. Colocar limite é um ato de respeito próprio. Quando eu falo para o outro, não passa daqui porque a partir daqui você me violenta, eu estou ajudando o outro a ter uma boa relação comigo. Quando nós colocamos limites em alguém, quando você fala não para alguém, você precisa entender que você não está construindo muros, mas você está ensinando para aquela pessoa onde são as portas. Se eu nunca falo para o outro por onde ele pode entrar, o que ele pode dizer ou não, ele quebra os muros na minha vida o tempo todo. Dizer não é indicar para a pessoa as portas. Dizer não é indicar para a pessoa os limites.
nós nunca teremos relacionamentos saudáveis sem limites. Acho que isso fica claro, né? Então, procure ajuda. Já tentou uma vez? Adriana, já tentei. Minhas amigas não aguentam nem mais ouvir eu falar sobre isso. Essa é a hora da terapia. Chegou a hora da terapia na sua vida. Eu lembro, vou terminar com isso, tá? Eu lembro um caso muito tempo que eu acompanhei, que quando ela chegou na terapia, ela falou o seguinte: olha só, eu vim pra terapia porque as minhas amigas não aguentam mais eu falando sobre isso. Falei, pode falar. Gente, eu ouvi uma sessão, 2, um mês. Aí teve um dia que ela virou e falou assim: Adriana, eu tava pensando, tem 8 meses que eu falo toda sessão, eu falo a mesma coisa. Eu pensei, realmente tem 8 meses. Ela falou, você não cansa? Eu falei, não, faz parte do meu trabalho te ouvir. Aí ela falou assim, mas semana que vem eu vou falar sobre outro assunto. Eu falei, tá bom. Quando foi na semana seguinte, ela falou do mesmo assunto. O que eu fiz? Eu ouvi. Sabe por quê? Porque eu, enquanto psicóloga, eu entendo que muitas vezes eu preciso falar, até construir um caminho emocional que eu me sinta capaz para que isso se transforme numa ação. Então, tem pessoas que precisam falar uma vez, tem pessoas que precisam falar 10, tem pessoas que precisam falar 3 anos, não interessa. Quando ela fala e ela constrói a própria mudança. Então, olha só, se os seus amigos não aguentam mais te ouvir falar, essa é a sua dica, que chegou a hora de você procurar terapia, tá bom? Gente, vou ficar por aqui hoje. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês gostaram, compartilha, curta aqui, depois marque alguém aqui nos comentários para poder ouvir. E essa semana aí a gente vai estar divulgando as lives de abril. Em abril, já vou adiantando aqui para vocês, eu vou tirar um pequeno período de recesso em abril. Então, a gente vai ter 2 semanas que a gente vai ficar sem live, mas eu vou avisar isso aqui nos stories, tá bom? Obrigada aí pela sua presença comigo hoje à noite e semana que vem, segunda-feira, dia 1º, o famoso dia da mentira, mas não é mentira, teremos live, pode vir aqui, dia 1º de abril, às 8h30 eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Boa semana, até semana que vem.